Começou! Eita, já começou. Você vai dar chamada? Então vai! Começou o quê? O Wolfcast, tirem as ovelhas da sala que o Wolf chegou. Wolf chegou. Sejam muito bem-vindos. Aliás, mais uma estreia de um podcast. Esse, muito legal, a gente vai falar muito de performance. Bom, assunto bom, hein? Performance. Mas Pessoal do mercado, pessoal aí, investidor, empresário, todo carreira mundo foca, do cara, todo mundo né? foca, mas às vezes foca do Nem jeito sabe errado o que é também. performance. Será que sabe o que é performance? E a gente nessa edição, aliás, você aí, que tá chegando, já é da cadeirinha cativa, cadeira cativa da estreia. Já deixa o like logo, Já tá? deixa o like, Você que pessoal da já- estreia aí. Pessoal da estreia, deixa o like. E você que veio assistir depois, também já deixa o like e vamos fazer um acordo comigo. Já deixa o like agora antes que você se esqueça. Se você não gostar, depois você tira e ainda dá um hard dislike que eu vou ensinar pra você no final. Exato. Final tem a dica. Tem a dica pra derreter o nosso canal, mas Isso aí. vai ter que ficar no final pra descobrir isso. Mais uma vez, obrigado, Jean. Tamo junto, né, É garotinho? o que tem pra hoje, né? Cada vez mais cativa aqui. É. A sua cadeira, eu achei que eu tinha um âncora volante, mas eu tô vendo que... Não, esse volante virou um fixo, né? Fixo, né? É. Tá gostando? É legal, legal. Tá É sempre feliz? bom trocar as ideias tão boas. O último podcast foi bom. A gente, aliás, começou muito com um podcast. A gente começou no canal do SST, muito focado em traders, investidores e mercado financeiro. A gente foi transformando num podcast muito mais de sucesso. Eu acho que a palavra principal é sucesso. E para mim o sucesso não tem a ver com dinheiro. O sucesso é muito mais amplo e para mim o sucesso pode ser Diversos significados, né? Muitos Desde o significados. dinheiro, propriamente dito, até outros sucessos. outras coisas. Reconhecimento, aonde chegou na carreira. De onde saiu até onde chegou, essa trajetória é um sucesso, né? Trajetória é do cacete da gente falar. E hoje eu trouxe um convidado que psicólogo, muito focado em performance. Ele tem uma especialidade. Às vezes a gente pensa que uma profissão, psicólogo é psicólogo, médico é médico. Não, as diferentes, como engenheiro tem as suas especialidades, advogados, médicos. Na psicologia também tem um monte, estou descobrindo isso cada vez mais. Bruno Vieira, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu li a bio, que eu falei assim, pude conhecer um pouco mais dele, vi, pô, psicólogo, especialização lá fora, focado em performance e obviamente a gente vai falar bastante disso nesse nosso podcast, mas eu queria pôr a bola no chão, conhecer um pouco você. O Bruno é da onde? Bruno é de sou de São Paulo. Paulistano. Atualmente moro em Alphaville, mas paulistano. Que idade você tem hoje? Hoje 46. Você é um psicólogo, é interessante. Eu nunca consegui enxergar. Eu vou, antes de entender um pouco como é que foi a sua trajetória mais moleque, eu nunca consegui enxergar qual é o gatilho na pessoa para querer ser um psicólogo. Como é que a pessoa define isso normalmente? Assim, putz, eu vou fazer psicologia. Da onde vem o gatilho para a pessoa achar essa profissão, normalmente? Bom, não era para eu ser psicólogo. Não é? Tudo da minha família tendia a ir para o lado do direito. São advogados? São juízes, advogados, primo juiz corregedor, primeiro neto de vô e vó advogada. Então, imagina, quando eu virei, falei, vou ser psicólogo. Aí foi essa cara que você está fazendo para toda a minha família. De onde veio esse gatilho? Eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Eu sempre gostava, assim, era aquela pessoa que estava no meio das pessoas e eu era um pouquinho mais quieto, não retraído, mas eu gostava de ouvir, aprender ouvindo. E daí quando eu resolvia falar algo, a pessoa falou, caramba, você fica quieto direto, mas quando você fala... Sai alguma coisa boa, né? E a maioria dos meus amigos queriam sempre falar, sempre não sei o quê. Então eu comecei a falar, poxa, interessante isso. Né? Tem a questão também que eu tive o acesso à psicologia. Minha mãe, né, me colocou para... Você fazia terapia? Eu fiz terapia pequeno, eu fiz a ludoterapia, que é quando você vai estar brincando, através dos brinquedos você vai se mostrando o que você quer. Então eu tinha esse acompanhamento para sempre me conhecer mais. Então isso também me facilitou. Não foi aquele bicho de que psicólogo é só para louco, psicólogo não serve para nada. Não, fala com um amigo, ou vai para academia. Não, para mim era muito claro. Eu ia para aquele momento onde eu podia desabafar, falar o que eu queria e estava sob sigilo. Aonde você tem isso hoje? É muito louco porque eu
Obviamente eu sou dos anos 80, do começo dos anos 80. Você é do fim dos anos 70, 79? Sim, 75. 75, você tem 46. 46. Eu sou do começo dos 80, a gente é mais ou menos na mesma geração, e é uma geração que tinha ainda muitos preconceitos, por exemplo, deficiência física era algo muito diferente na minha fase de colégio, apesar de que eu não sofri bullying realmente, assim, não foi nada... Eu, na verdade, era zoeiro pra caceta, mas meu pai achou por um momento que eu deveria fazer uma terapia na minha adolescência. E eu fui, eu acho que deveria ser um terapeuta, deveria ser um psicólogo, uma linha de Freud, eu não sei a linha, mas eu acho que era uma linha, talvez Freud, né, freudiana. E passou um tempo, meu pai me contou, alguns anos atrás, que ele ia no psicólogo para conversar com o psicólogo, para saber do meu progresso. Sim. E o psicólogo falou assim, eu não consigo tirar nada dele. Eu não falava nada, absolutamente nada. E eu falei recentemente isso pro meu pai, eu falei assim, pai, eu não tinha nada não resolvido. Eu cresci uma adolescência feliz. Não tenho perna, foda-se, vamos que vamos, sempre vi de uma outra maneira. Então eu acho que é muito louco o cara também que faz uma terapia. Eu hoje tenho um acompanhamento, mas mais com um terapeuta integrativo, uma coisa mais multifuncional, né? Uhum. Que no meu foco não é uma terapia tradicional, é mais outras disciplinas, mas eu quero fazer aquilo, realmente me ajuda. Então, você quando fez terapia mais moleque, você gostava desse processo de fazer? Gostava, eu me identificava. E eu já tive esses momentos também de não querer falar nada, aqueles momentos de chegar também na terapeuta, no psicólogo e afrontar. Eu me testava muito, porque eu sabia que lá eu estava num ambiente seguro. E isso acabou me dando possibilidades que normalmente você não tem. Porque onde você vai se testar com amigos, você pode ser zoado ou não. E lá eu estava mais sossegado. Você baixou bem aí, né, ô João Paulo? Tá com muito retorno? Tá com muito... Não? Eu vou dar um turbo aqui então pra gente aqui só. Agora melhorou. Maravilha. Agora ficou... Você pode puxar só um pouquinho então, Bruno. Só ficar mais perto. Isso. Assim, bora. E você, então em algum momento você pensou, pô, psicologia, ou você fez algum tipo daqueles testes vocacionais, alguma coisa assim ou não? Fiz. Eu estudei no Colégio Rio Branco, então tradicional de São Paulo. Eu não tenho aquelas histórias tristes, né? Vim de família, não, eu vim de família boa. Minha mãe sempre me incentivou, meu pai também. De que região, de que bairro que você é? Eu era de Higienópolis, do lado do Colégio Rio Branco. Sim. Então, para mim, essas histórias tristes também não motivam em nada. Vitimicismo, para mim, não leva a lugar nenhum. É o que você falou, você era bem resolvido. Mas eu tinha coisas que eu precisava também resolver. Então, eu lembro uma vez, quando pequeno, que eu voltei da terapia todo pintado. Minha mãe olhou e entrou em choque. Falou, o que esse moleque aprontou? E a minha terapeuta, minha psicóloga estava de boa, porque ela falou, não, se ele estava com vontade de fazer, e era numa época que você deve lembrar disso, você é um pouquinho mais novo que eu, mas que estava do pessoal que tinha, como é que era? Dos metaleiros, o pessoal se pintava e não sei o quê. Eu falei, punk, isso. E eu penso, o que é um punk? Eu peguei o guache e saí todo pintado. Mas eu tinha um lugar para poder fazer isso, né? Eu sempre busquei essa questão, essa segurança. Então ali era um lugar onde você tinha liberdade, dentro do consultório. Exatamente. Então fica legal de ver, né, essa relação que ele criou ali. Para ele era um momento de descontração, de liberdade, de uso de coisas. Mas sabe que apesar de... Eu também venho de família de classe média, média alta, e fui totalmente contra o caminho que a minha própria família fez. Meu pai é engenheiro da área imobiliária, eu fui para totalmente outra área. Isso é um pouco de saída do conforto, porque se você fosse por direito, você teria pela família já um apadrinhamento. E muita gente se torna tradicional, filhos irem para a mesma área, netos irem para a mesma área, porque você já tem um certo colchão de conforto. Tem um sei lá quem que é juiz, um outro que é advogado, tem um escritório. Você tem como uma base para começar, é mais fácil. Posso discordar? Não é mais fácil? Na verdade, depende muito de cada um. Porque assim, eu gosto da zona de conforto. Eu, dentro de tudo que eu aprendi hoje no ensino, eu falo que a zona de conforto é onde ela te impulsiona para frente. Você não vai andar de bicicleta ou correr de bicicleta sem aprender a andar. O que seria a zona de conforto? Você aprender a andar e depois você vai correr. Então, as pessoas colocam algumas questões, de novo, errôneas, de maneira errada, ou falam as coisas sem pensar fundo. O que é ruim?
você está numa zona de conforto estagnado. Né? Do que vocês fazem aqui. Eu duvido que alguém não esteja numa zona de conforto e não faça alguma ação boa. Agora, quando ele está seguro, zona de conforto, ele vai fazer aquela ação confiante. Só que as pessoas misturaram muito essas... Zona de conforto é segurança, então? É uma sensação de, é uma sensação de segurança. De estar seguro com a atividade que executa ou com o que faz, com tudo. Com tudo. Você pode estar no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho. Não seria o direito uma zona de conforto sua? Sim, mas estática. E daí não estaria evoluindo. É porque a gente relaciona muito zona de conforto pela estagnação. Estagnado mesmo. Tipo, o mundo virar um barranco para eu me mexer encostado. É inércia o cara ficar ali essa paradão. Essa zona de conforto péssima. Daí eu concordo. Eu me vi assim. Ah, mas aí eu vou seguir até o escritório do meu avô. Eu fui estagiar com meu avô. Estagiei. Não durei nada. E meu avô ainda foi uma pessoa super rígida comigo. Porque quando eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer, eu cheguei lá, cara, bonito. Tipo, o neto do cara. O meu avô olhou pra mim e falou assim, junto com, ainda tinha, né, os office boy que carregavam lá. Eu, caramba. Aí eu sou teu neto, então. Você começa ali pra você chegar e depois você vai entender. Então, assim, não tinha nem essa do privilégio, mas eu falei, mas eu vou ter a facilidade. E não era o que eu queria. É não que no direito você não vai ouvir, é muito parecido com a psicologia, inclusive envolve muito, né? Tem psicologia forense e tudo mais, mas não era. Tua família apoiou de boa? De boa. De boa. Falaram, é o que você quer? Pô, presta direito. Tá bom, posso prestar. Mas eu não quero. Ah, mas só pra gente falar que você prestou. Não, tá feliz, bora lá. Não, ele prestou, mas decidiu, passou em tudo. Ele quis ir pro outro. Mas tipo, não passei no direito, não. Não fiz nem a prova de direito. Eu fui lá, ficar olhando, deu pra eu sair. E você foi pra psicologia, você achou isso sozinho ou foi, eu não sei se... Eu perguntei se você fez algum teste vocacional ou você decidiu sozinho, vou ser psicólogo? Não, eu vou ser psicólogo. Eu fiz testes vocacionais, eles deram diversas áreas, mas eu nunca me preocupei com isso. Porque eu gostava muito de ler. E nas leituras eu aprendi que o teste vocacional é muito momento. Eu não acredito em teste vocacional, desculpe, tá? Não, porque é um teste de curto prazo, né? No longo prazo... Mas todos os testes na psicologia, eles são a maioria de curto prazo. Vão querer me matar, mas ok, faz parte. Mas não tem como, é o momento que você está vivendo. Eu fiz teste muito tempo para laudo de porte de arma. Muito tempo. Todo teste que eu finalizava, eu colocava assim, apto neste momento. Por quê? O cara saía de lá, bateu o carro, alguém atropelou. Mudou a vida dele toda, o cara ficou doidaço. E daí deu um problema, você é responsável por 5 anos. Naquela época, agora mudou, mas enfim, lá atrás você era responsável. Daí eu era chamado, peraí, o cara fez... Calma. Só que sempre eu coloquei essa frasezinha que eu aprendi. Então toda vez que o cara olhava, mas não posso falar nada do Bruno. Por que não? Porque daí vinham para cima dos psicólogos, né? Porque ele colocou aqui, ó, neste momento se apresenta apto. E eu questionava, já questionei muito juiz, muita gente falou assim, naquele momento ele estava apto aqui, ó. Agora, na minha opinião, teria que validar o teste todo ano. Nessa situação. E é assim, então por isso que eu também parto dessa... Na vocação também, é que vocação é uma coisa tão difícil, porque você pode mudar, você pode, na verdade, você acredita em real vocação? Ou seja, a pessoa acha que tinha vocação para algo profissional e lá na frente na vida, ou é algo que muda? Muda. É estímulo. É estímulo, né? É estímulo. É o meu caso no mercado financeiro. Eu achei que TI ia ser a minha área, que eu sou naturalmente bom e que eu gosto, mas eu gosto muito mais da área que a gente tem hoje, no mercado financeiro. Que eu falo que, achei minha real vocação. Talvez seja uma mudança de estímulo mesmo, de situação de vida, porque dinheiro, finanças, coisas não me interessavam quando eu era moleque, de maneira nenhuma. Não me interessavam. Você se formou, se tornou um psicólogo, e aí? Como é que foi essa sua jornada profissional? Você foi trabalhar com alguém? Como é que é, aliás, a jornada de um psicólogo? É verdade, depois de se formar ali, você já se inclinou para o lado que você foi, de alta performance, ou não? Como foi essa parte aí? Bom, de novo, sendo um pouquinho contraditório. Eu me formei, eu não me sentia preparado. Eu não me sentia apto. Porque quando você se forma, eu me formei relativamente novo. Eu falava assim, caramba, eu me formei. Vou cuidar das pessoas. Daí entra naquela teoria, vou cuidar de família. Eu não sou nem casado. Vou cuidar de crianças. Eu não tive nem filho. Eu questionava muito essa questão da vivência.
E eu falei assim, mas os professores falam, não, você tem que acreditar. E a base você... teórica? Né? Então, a base teórica, ela te ajuda, mas a vida, ela te ensina muito diferente. A teoria de você encaixar a pessoa num livro, ou o livro na pessoa, ela é muito ambígua. Você tem que saber como que você está fazendo essa brincadeira. Esse jogo é muito difícil. Sim. E você está lidando com a vida. Alguém veio naquele momento e depositou algo para você. Seja o filho, seja a esposa, seja o casal, seja a própria pessoa. E daí você vai falar, de repente, pô, não estou apto, não sei o quê. Então, quando eu acabei de me formar, eu saí para procurar um monte de lugar para trabalhar, para poder atuar dentro da psicologia. Trabalhei em hospital, daí fiz psicologia hospitalar. Daí dentro do hospital eu trabalhei em várias áreas, de paciente normal até UTI. Daí eu falei, nossa, é pesado demais, não é para mim. Daí fui para outras áreas, depois fui trabalhar com vendas, sempre colocando a psicologia em prática. Depois tive empresa e fui galgando. Daí lá atrás, olha que louco, em meados de 2000 e pouco, eu já tinha uma visão que assim, as pessoas de vendas não precisavam trabalhar todo o tempo na empresa, elas precisavam trazer resultado. E a gente tinha umas brigas na empresa absurdas. Porque, caramba, eu era totalmente diferente nessa pegada. Hoje, isso já é um padrão. Mas lá atrás eu era o louco. Não, isso não vai dar certo. De hora flexível, não, você bateu a meta, por exemplo, cara, vai pra praia. O que você tá fazendo aqui? Entendeu? E daí esse cara no mês seguinte batia a meta de novo. O pessoal fala, o que você faz com a tua equipe? Eu falo assim, eu dou liberdade com responsabilidade. Uma questão meritocrática? Meritocracia total. E isso incentivava as pessoas, elas ficavam felizes, elas produziam mais. E as equipes que o cara 10 reuniões e cobrava e fazia, não performavam. Eu sempre acreditei na multidisciplina, na integração. E as pessoas me questionavam muito. E daí eu estava automaticamente fazendo tudo o quê? Base, porque eu queria. Fui um workaholic, sofri 2 infartos. Um, primeiro por erro, que eu falo de excesso de trabalho, não me cuidar, o segundo foi por causa de um trombo. Como foi essa parte aí de... Isso aí foi durante o período que você tinha uma empresa, foi isso? Né? Como que foi essa ideia de ter uma empresa e foi ligada à psicologia ou nada? Foi. Eu nunca deixei a psicologia de lado. Legal. Tudo que eu fazia, eu já entrava com um conceito que, assim, eu quero aplicar isso. Lógico, para chegar na empresa, eu passei por outras empresas. Sim. Daí fiz gestão de outras empresas. Fui diretor de uma empresa de software, que foi a fase mais louca da minha vida, porque era assim, já o pessoal trabalhava de madrugada, trabalhava não sei o quê, era já quebrando padrões. Nós tínhamos reuniões de alinhamento, que era mais briga do que reunião de alinhamento, e eu adorava isso, até a hora que eu fui para a minha empresa. E quando eu constituí a minha empresa, foi interessante que eu falei num monte de coisa que eu sabia que eu não poderia falhar. Porque eu me vi exatamente naquela teoria assim, a água na teoria estava na minha cintura, só que eu estava de joelho. Então eu sentia a água o tempo inteiro nos meus olhos. E eu ensinava isso a todo mundo e eu não me vi. E daí eu me tornei um workaholic, não tinha horário para casa, não vi minhas filhas quase crescendo durante um período, viajava pra caramba. E o que isso me causou? Um infarto. E daí foi quando eu pus o ponto final e falei, não, parou. O que era a tua vida como um workaholic? Você não tinha hora para acabar o dia? Você não tinha um horário para dormir? Faltava rotina? Não faltava, não existia rotina. Eu almoçava fazendo reunião. Era uma empresa do que você tinha? Vocês faziam o que, de fato? Sim, a gente trabalhava no mercado de venda de materiais cirúrgicos. Tá. Então, E é uma área assim que demanda esse nível de intensidade? É uma área que o cara te liga às 3 da manhã, não provavelmente para o dono da empresa, mas para a tua empresa, e fala assim, preciso entregar um material que a tua pessoa está vindo operar daqui 2 horas porque tu sofreu um acidente. Todas as áreas têm características próprias. Né? Então, pegar um exemplo rapidinho, quem já assistiu aquele The Doctor, né? Série básica, olha aquelas salas de cirurgia, 80% que está naquela sala não é do hospital. É consignado. É consignado. É de empresas como eu tinha. Que ou está lá alguma coisinha, mas boa parte não fica lá. O hospital ele é financeiramente inteligente em trabalhar com caixa dos outros, em vez de trabalhar com o próprio caixa. Sim. Até porque também eles dependem de plano de saúde e tudo mais. O hospital também não é fácil também, tá? Não acho que o hospital também não é fácil para ninguém. Não é nada, mas a questão é um trabalho estressante, é um trabalho que... Você tinha que estar em alerta o tempo inteiro. Algum cliente teu podia precisar de alguma coisa.
E você tem que atender, tinha lá o tempo de resposta, eu estava sonhando como um SLA. E era muito enxuta em número de pessoas, sua empresa, para às vezes deixar alguém te cobrindo e tudo mais? Pô, porque maior, a preocupação era gigante, não muda. né? Eu cheguei hoje você tem um celular que você vai ter 2 chips e tudo mais. Eu já cheguei na época que eu andava com 3 celulares. Porque não eles tinha. eram mais pesados que hoje. Nextel, você teve o Nextel? Com certeza. Não, eu sou da época do BIP, né? Primeiro você BIP. Tinha BIP. Que era o pager, né? Como é que chamava? Como é que chamava era de BIP? Mob. Teletrim. Teletrim. Eu tive um BIP da Teletrim. Esse povo que nem sabe quem tá falando o que é Teletrim. Eu tenho um guardado que eu mostrei para minhas filhas, elas olharam e falaram, o que é isso? É um computador portátil? Eu tive um mais moderninho, que ele já era pequenininho assim, que ele saía do estojinho, botãozinho aqui. E ele rodava, né? Porque você tinha aquele de 3 linhas, tudo... Você já mandou um bip pra alguém? Não sei nem o que é isso, cara. Você ligava pra central, falava assim, o número é tal, você dizia qual era o número do bip, e qual era a mensagem, a pessoa digitava, bip, bip. Eu nunca ouvi uma central. Era como se chegar, era como um SMS. Só que alguém digitava pra você. Só que uma central de atendimento que mandava. Então era um aparelho que só recebia um SMS. É basicamente isso. Esse era um bip. E isso é da época do digital já. Teve o bip que só apitava. Que aí o que você fazia? Apitava, você sabia que tinha que ligar para a central para receber o recado. Esse que já recebia o recado já era alta tecnologia, 4G, né? Dos BIP já E nossa senhora, deu uma voltada no tempo agora aqui, muito louco. Mas é gostoso, só. E aí você vendeu a empresa? O que você fez? Você infartou daí quando eu percebi que eu infartei e que realmente assim aquilo não ia me levar para lugar nenhum, eu não posso ser tópico, o cara de pau, e falar que, pô, não ganhei dinheiro, não fiz dinheiro. Mentira. Sim, a empresa me deu um belo conforto. Mas eu cheguei naquele momento que eu percebi que, assim, o a mais ia me custar coisa que o dinheiro não vai trazer. Quando você infartou, automaticamente, naquele momento, naqueles dias pós, né? Você já relacionou a sua rotina e ao seu trabalho ou demorou para cair essa ficha? Posso falar a palavra real? Eu me senti um bosta. Eu vi que eu fazia tudo errado. Tudo errado. Eu cheguei ao ponto de ter um carro na garagem e não usar durante 6 meses. Cheguei ao ponto de comprar uma moto, e isso eu falo... Só por ter? Pior que só por ter. Por ter e falar que eu fazia parte de um grupinho. Só por uma sensação de pertencimento. Exatamente. Eu pertenço aos caras que têm tal carro, eu pertenço não sei o quê, mas você não usa. É verdade, porque eu não tenho tempo. Olha que absurdo. E quando eu infartei, eu falei, peraí, tô constituindo isso pra quê? Pra daqui a pouco minhas filhas eu não ver nem estar na faculdade, não ver fazer nada, minha mulher vai com certeza casar com outro, ainda vai usar tudo que eu tô galgando aqui, parou. Daí lá, e lá eu percebi também que a minha empresa funcionava sem você Bruno. ali. Porque esse é um erro gigantesco que as pessoas têm. É um centrismo da pessoa achar que você é o sol do seu... É um ego, né? É um ego. Eu sou o único sol do meu universo. É a egolândia. Eu falo que a gente tem que evitar ter a egolândia. Não, o ego é o pior inimigo de tudo. E daí eu falei, não, peraí. Daí eu fiquei lá 8 dias, fiz cateterismo, fiz não sei o quê. Coisa estente? Não, eu tenho umas veias muito tortas. Daí o médico falou, não vou conseguir, mas vamos pro 3º, 4º, 5º CAT. Eu tenho CAT tudo que é lugar marcado. E deu certo, conseguiu desobstruir, mas agora com muito cuidado. Tomo vários medicamentos até hoje, mas isso me reposicionou. Isso foi aquele restart. E para mim foi muito gratificante, porque não é todo mundo que tem essa chance. Isso literalmente é uma chance. Aí, depois que você percebeu que as coisas funcionavam sem você ali... Tchau, empresa. Você vendeu a empresa? Sim, passa pra frente, tchau. E aí? Vendeu? E aí é a questão que a gente usa aquela palavrinha bonita hoje, né? Vamos pivotar. Você não teve assim, vontade ou interesse de continuar com a empresa e sair mais da operação para que as coisas funcionassem sem você, ela mas como um equity que aquilo permanece, que aquilo permanecesse uma recorrência, vocês estão falando, te gerando por um lucro gestor ali e só ser o chairman, que só vai ali uma vez a cada 15 dias hoje tem chairman, boarder. Não, eu não tinha essa Você queria se livrar, era uma dor. Exatamente. Para mim, assim, aquilo me causou um infarto. Tá. Aquilo me machucou. Entendeu? Então, assim, tchau. E eu sempre aprendi, eu sempre tive convívio com pessoas muito mais velhas do que eu. Até
participei desde pequeno, não sei se você sabe o que é o Rotary Club. Sim. Participo desde os meus 15 anos, tenho 46, né, do Rotary. Então, assim, eu tive sempre a possibilidade de pessoas do lado que me orientavam muito bem. Hoje a gente tem os mentores, né? Então eu tinha mentores sem saber que eu tinha. E o pessoal sempre falava assim, Bruno, filho e empresa você cria para o mundo. Se você criar filho para você, empresa para você, você vai morrer sustentando. Olha que louco. Eu falo, cara, como assim? E é real, eu tenho filhas. E minhas filhas são totalmente soltas. Elas sabem as regras. O pessoal fala, nossa, perguntando um dia para minha filha, é difícil ser filha do Bruno como psicóloga? Ela falou assim, não, desde que você siga as regras. Sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. E tem a responsabilidade, assuma a sua responsabilidade. Porque saber o que é certo e errado, mas você pode optar por, ok, exato. Mas sabe que você vai se ela não arcar com as consequências, nada adianta saber o que é certo e o que é errado. Exatamente, isso né? foi muito claro. Então, com isso foi. Daí, nessa situação, eu comecei a voltar para psicologia. Daí, comecei a entrar aquele pessoal fala do ano sabático, né? Comecei a pegar um pouco mais leve. Comecei a falar, pô, peraí, o que tem? Isso foi meio dos anos 2000? Não, isso foi... Eu já estava com 35 anos. Foi a gente 10 anos atrás, 11 anos atrás. Você fez uma especialização de desempenho esportivo. Sim, no Barcelona. No Barcelona. Foi antes ou depois disso? Foi depois. Depois. Da onde veio essa ideia de performance, de se especializar em performance? Tenho, né, alguns amigos que jogam, são jogadores, eu tenho algumas pessoas que são do esporte, e eu nunca fui muito focado ao esporte. Interessante isso, né? Eu participava, mas uma questão mais de saúde. E o pessoal falava assim para mim, Bruno, você tem de novo umas dicas muito boas, você tem uma pegada muito boa, você dá uns conselhos. Quando o cara falou dar conselho, me machucou. Eu falei, cara, conselho não, para, tô errando, não é por aí. Daí eu comecei a procurar, cara, onde eu posso, e não achava nada aqui. Daí um desses jogadores foi lá pro Barcelona e falou, cara, tem um curso aqui muito top, deixa eu te mandar, dá uma olhada, vê se você consegue se inscrever, não sei o quê, daí bora mandar e-mail, bora não sei o quê. Daí eu quero, me deu uma força, acabei entrando, e daí a hora que eu entrei, eu falei, agora eu não dou mais conselho. Agora a gente caminha junto. E daí eu entendi o que era o alto rendimento, alta performance, dentro do esporte no geral, um pouquinho mais focado no futebol, mas no esporte no geral. O esporte, ele é uma das profissões mais óbvias de alta performance que as pessoas geralmente veem. Eu sou um fã de Fórmula 1, muito mais do que... Sou palmeirense, mas... Você é palmeirense? Eu prefiro não ter time nesse momento. Tá. Nesse momento... É Corinthians. Não sei. Nesse momento, não sei. Pode ser São Paulo também. A gente não... Não, por cuidar de alguns atletas de times diferenciados. É verdade. Você trabalha... É verdade. Ele não tem time. É verdade. Cara, você vira eu torço para o atleta que eu cuido. Tá certo. Eu depois vou escrever num papel qual time eu acho que você torce. E Fechou. Aí você teve que abrir mão, inclusive, de torcer pro seu time. Sim. E eu já tive situações que eu fui assistir jogo convidado e o pessoal viu foto e falou, agora eu descobri para quem você torce. E no dia seguinte eu tava no outro. O pessoal, o que você tá fazendo? Eu falei, gente, eu atendo o pessoal do futebol, eles me convidam, daí eu tô lá, geralmente onde ficam os familiares, geralmente na tribuna, em alguns lugares, mas é porque eu atendo. Eu gosto do futebol. E outra, se eu cuido do futebol, eu vou assistir natação. Eu posso também gostar de natação, mas eu preciso estar inserido, né? Pelo menos na Copa ele pode torcer, né? Copa eu posso. Aí, então, pelo menos. Até ele ser contratado por Portugal. Eu gosto muito da Fórmula 1 e eu vejo a Fórmula 1 como uma das... Acompanho muito. E eu vejo a cabeça que o cara tem que ter ali, o foco. Eu acompanho muito o Hamilton, que é um dos caras que eu mais gosto, num contexto geral como pessoa. Não gosto do Verstappen mesmo, tá? Vamos, Leão. Bosta. Leão holandês. Eu acho um merda, JP. Tá? Um Zé Ruela. É o nosso leãozinho, né, JP? Tá? Porque eu acho ele não sei, ele me dá a impressão de ser mau caráter. Mas tudo bem. Gosto do Hamilton. O Hamilton também é vegetariano e tal, tem uns negócios também que eu acho que é exagero. mas eu vejo a questão da cabeça do cara. E, obviamente, eu gosto mais de esporte individual do que esporte coletivo, porque eu acho que é muito mais meritocrático o esporte individual, no sentido de que o cara na performance ele consegue lograr o sucesso ou não, mas aí é
é uma coisa minha. Na Fórmula 1 também não é só isso. Porque Fórmula 1 é diferente do tênis, né? Tênis é você com você mesmo ali, mas a Fórmula 1 não. É o carro, é o engenheiro, é a mecânica, é a equipe e tudo mais. Mas a gente vê muito alta performance nos esportes, diferente de outras profissões. Você, ao longo do tempo, você foca muito em jogadores de futebol. Eu comecei pelo futebol, mas eu atendi de futebol, do diving cliff, do jogo polo, do beach tênis, vôlei. Durante uma temporada eu cuidei de uma equipe de vôlei da Superliga. Então eu diversifiquei. Como é que é? Porque geralmente o esporte profissionalmente é uma área profissional que as pessoas são muito jovens. Sim. O esporte geralmente se faz dos seus 12, 13 anos, 14 anos, aos seus 25, 30, alguns passam dos 30 e poucos, mas 30 e pouco já está no fim da carreira, vamos dizer, no fim da energia ali. Então é uma área onde as pessoas são naturalmente jovens e inexperientes com a vida. Sim. Como é que na cabeça de um esportista, eu imagino que você deve ter um desafio da porra. Como que o atleta chega em você? Primeiro, como que o atleta chega nele, né? Porque se a maioria dos atletas jovens e tudo mais, acho que é difícil sair, sair do time força. Partir dele. É parte dos próprios atletas? Time força aí. Vai lá se falar com o Bruno lá que você tá meio zoado. Vai. Existem dois momentos, né? Se você faz parte do time, né? Que a gente tá falando, sim, muitas vezes eles acabam falando, vai lá falar com o Bruno. Eu nunca gostei dessa, vai lá falar com o Bruno. Eu sempre fui aquele cara que eu estava em campo. Então o pessoal questionava no começo. Hoje não mais, mas assim, eu entrava uniforme normal, bermuda, chuteira, o que esse louco tá fazendo aqui? Você não dá um preconceito no molecada? Tipo, eu vou falar com psicólogo porra nenhuma, dá bola aqui que eu sei o que eu tô fazendo. Então, aí que é legal. Quando eu entrava em campo com eles, eu me tornava mais um. Então eu já quebrava algumas barreiras do que ficar na minha salinha lá como um castigo. Então, assim, eu sempre gostei de quebrar essas barreiras. Então, você chegava a conversar com os caras no campo mesmo? Sim, e muitas vezes o próprio treinador, né, os professores, cara, vaza, sai, vai lá falar com o Bruno. E eu falava andando, porque eu sou um pouquinho só agitado também. E eu falava, caminhando no campo. Vamos caminhar. E eu ficava na lateral do campo, enquanto eu estava treinando andando. Obviamente, estava já fazendo o atleta a não esfriar, ele estava ou aquecendo, vice-versa. Então, era muito legal isso, é muito legal, né? Isso quando você está trabalhando a equipe. Quando você trabalha no individual do atleta, você já não tem essa possibilidade, porque você não tem essa questão. Mas hoje, alguns treinadores que sabem, os psicólogos que trabalham individual, quando o treinador tem uma conscientização diferente, que lá fora existe muito, no Brasil ainda pouco, muitas vezes ele te chama. Poxa, legal, cara, tô vendo o trabalho que você está fazendo. Eu já tive isso com 2 treinadores. Me ligou, falei, cara, o que esse cara tá querendo comigo? Daí eu liguei, obviamente, pro atleta, que tem a questão de sigilo. Ó, o cara tá me ligando. E aí? Não, Bruno, eu que pedi para ligar. Cara, pode falar como que tá, o que eu tô evoluindo, eu tava bravo, ele viu, fui expulso 10 vezes, agora não. Então isso é muito legal. Qual é o... Primeiro eu queria perguntar pro Bruno aí um pouco também. A gente tem essa visão, acho que é muito do Brasil ainda ter essa visão, de tipo, o cara tá zoado, agora vai falar com o Bruno, no esporte ali. Mas isso tem que ser alguma coisa que, mesmo se o cara não tiver, para ele ter alta performance, ele tem que manter ali o preventivo já, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa rotina quando você entra ali em algum time, em alguma coisa, como que é a aceitação desse pessoal aí também e essa mudança de mentalidade, como que funciona. Até porque a galera, às vezes, vem de uma origem onde um psicólogo não faz parte nem da realidade da pessoa, né? Aí nós temos 2 fatores muito importantes. Falando do futebol em si, né? Porque hoje eu atuo com o esporte, mas eu atuo muito mais no digital, né? Depois a gente entra nessa parte. Mas falando que é muito parecido tudo, tá? Então vai servir para ambos. Se você pega uma categoria de base, que tem um psicólogo, uma psicóloga, que realmente se comunica, que mostra que você não é um ET, que você não morde, que você não tá lá para ser um dedo duro, porque isso é uma outra característica. Falei com o psicólogo e vai contar pro treinador, tô ferrado. Não existe sigilo. O treinador, por mais que ele queira saber algumas coisas, ele não vai saber de um bom psicólogo, vamos deixar isso bem claro. Então você já começa a mostrar para quem você está cuidando mais, peraí, você desabafou, fica tranquilo, está aqui entre nós dois. Isso é obrigação minha. Então você já começa a mostrar para ele que ele vai quebrando barreiras, crenças limitantes. Então esse cara explode um dia, de chegar num time top, ele não vai ter problema nenhum de falar, peraí, eu quero um psicólogo.
ou vou falar com o psicólogo. Pelo contrário, ele vai chegar no psicólogo já falando, tem sigilo no que a gente fala aqui, né? E eu sei porque isso já aconteceu. E daí, peraí, por que você está perguntando isso? Porque como psicólogo eu sei que você é obrigado a ter sigilo. O atleta me contando depois. Gaguejou, então não vou falar contigo. Quando você assinar um documento que você tem sigilo, isso é real. Pô, mas você está falando, mas o psicólogo é obrigado. O psicólogo é obrigado, mas quando ele é contratado pela instituição, muitas vezes ele também tem uma obrigação junto à instituição. Então tudo é muito complicado no meio do esporte. Então você tem que saber jogar o jogo. Mas resumindo, se ele tem esse contato cedo, ele não tem problema lá atrás, lá na frente. Quando ele não tem esse contato lá atrás, lá na frente ele tem um pouco de medo. E ele essa manutenção, essa rotina que o Jean perguntou, isso é algo comum em times grandes? Tem um psicólogo ativo que ativamente faz conversa esse contato, com o time ou não? Brasil, infelizmente, ainda não. Você sabe por quê? É muito louco. Bom, eu sou palmeirense e acontece isso muito. Deve acontecer com todo o time, que a gente olha pro nosso, né? Do time tá numa baita performance e de repente despenca. O time inteiro despenca, mas não é que entra numa crise. É o time em crise, né? É uma crise assim que os caras não acertam a bola. Aí fica aquela, os caras estão fazendo isso para acontecer aquilo, para mandar o técnico embora. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Já começa um monte, mas você né? vê que os caras erram, os caras fazem coisa que assim, pô, esse cara quer jogar no Barcelona, ele não pode errar uma bola dessa, o cara parecendo um perna de pau. Isso é um efeito normal, tem esse efeito coletivo de desmotivação? Sim, sim. E precisaria ter alguém ali, então... precisaria ter alguém... É complicado falar de colegas que atuam lá. Cada um sabe o que está fazendo, mas numa visão olhando lá para fora versus o que a gente faz aqui, sim, precisaria ter uma triangulação maior entre psicólogo, treinador e preparador físico, psicólogo, treinador de goleiro e preparador de goleiro. Essa triangulação lá fora ela é muito bem feita. Aqui hoje, nas categorias de base, está começando a melhorar. Nos times grandes, ainda é um pouquinho mais complicado. Não vamos entrar em polêmica, mas no time grande o que envolve muito dinheiro. Então muitas vezes até você pode chegar como psicólogo e falar, cara, você não está num bom momento para jogar, vamos tirar. Lá fora isso é aceito. Aqui o cara fala, legal, tô te ouvindo, mas você tá louco? Você sabe quanto que é o bicho, o bicho é o valor que ele recebe por jogo e tudo mais? Não tem condição. Então você fica quieto, bora lá. E esse efeito cascata é muito comum. Principalmente saindo do futebol para o vôlei. Time feminino de vôlei. Uma menina do time menstrua, naquela sequência de 2 dias, todo o time está menstruado. É mesmo? É verdade. Eu brincava com um dos técnicos e eu falava assim, é a semana que eu fujo. Eu falava, cara, deixa eu ficar quieto. E ele mesmo que me ensinou. Aprendizado. Você não aprende isso em livro. Deixa elas. Deixa elas. Nesse momento, cara, é o momento que eu pego mais leve. Não sei o quê. Uma outra situação falando de mulher que eu aprendi muito com as mulheres. Do Diving Cliff. Sabe o que é Dive Cliff? É aquele da Red Bull que mergulha em penhasco. Sim. Sim. Tem uma atleta que eu cuido e ela saiu, roda o mundo, daí voltou pro Brasil. Ela, na temporada de treino dela, ela estava numa equipe que, quando as meninas entravam nesse ciclo, elas não mergulhavam, né? Elas não treinavam. Eu cheguei para ela e falei assim, eu não concordo. Numa das nossas calls, terapia. E daí ela falou assim, mas você consegue me justificar por quê? Daí eu vou aceitar. Eu falei assim, tá. Calendário da Red Bull saiu. Você vai ter, de repente, tal dia, tal hora, o teu mergulho. Caiu exatamente na semana que você está no seu ciclo. Você vai falar o quê? Red Bull muda a data? Parou. E você não está acostumado a fazer nada naquele momento. Então, para você, o seu corpo fica totalmente... Não, daí ela... É verdade, ela voltou pro time, virou para treinador e falou assim, não quero saber o que as minhas colegas vão fazer, eu vou treinar. Isso significa que, por exemplo, numa questão de alta performance, uma mulher, por exemplo, ela para conseguir se adequar a um ambiente de alta performance, ela teria que conseguir saber lidar, inclusive com as situações biológicas. Com certeza, mas aí vem alta performance. E o pessoal vai ficar louco, mas assim, as mulheres, elas são muito melhores que nós. Eu concordo. Os homens. Elas só não ultrapassam a gente porque... Às vezes enche o saco, né? Não, mas é uma característica, elas só não superam mesmo porque assim... Muitas superam, tá? Mas a maioria não supera porque elas não sabem ainda controlar esses altos e baixos por questão hormonal. Simplesmente assim. Quando as mulheres entenderem que se elas tiverem um autocontrole do hormônio, nossa, cara, se prepara, porque o mundo é para elas. Eu concordo. Eu concordo 100%.
E nessa pegada de esporte, a gente olha muito o esporte. E o esporte é o que tem o maior feedback, mais intenso da pessoa estar com a performance mental. O feedback é instantâneo, o feedback, né? Ele é instantâneo. Mas a gente tem muito isso no trading, né? Exato. Na nossa área, porque a gente fala que é muito mental. Inclusive eu perguntei pro Bruno aí, antes da gente entrar aqui e tudo mais. Eu perguntei para ele o que ele acha que desgasta mais, se é o trading, desgasta mais o psicológico, a cabeça, assim, enfim, se é o trading ou o esporte. E aí ele me respondeu aí, se o Bruno puder responder, claro, né? Eu falei que, na verdade, o esporte ele tem uma sinalização que é o corpo, né? Então, o esporte, quando você começa a estar muito desgastado, o corpo dá sinal, né? Ah, cara, meu braço está doendo, minha perna está doendo, não consigo fazer. No trading, esse desgaste ele é emocional. E o emocional é complicado de você ter esses sinais. E quando o sinal vem, geralmente você está com alguma patologia. Depressão, burnout. Então, assim, eu falo que o que vocês fazem, ele exige muito mais mentalmente do que um atleta. Porque o atleta ele tem um mix. E tem um detalhe também. O atleta, ele com o tempo, porque ele vem, por ser um período curto, teoricamente curto, né? Ele acaba se habituando com a cobrança, com a pressão. O trading, o digital, ele é relativamente novo nesse aspecto. Ele não tem aí o tempo de futebol, outras coisas. Então as pessoas estão começando a entender alguns detalhes. Mas sabe que eu aprendi, a gente aprende a se conhecer. Então eu aprendi quais são os meus sinais físicos de estresse. Então eu, por exemplo, meu lombar é meio zoado. Eu 90% do tempo não tenho nada, não tenho dor, não tenho nada. Quando eu começo a ficar dolorido, aí vem uma dor de cabeça, meu lombar começa a travar, que eu até falo para as minhas costas estão pegando, eu sei que eu estou num nível de estresse muito grande, né? Muito grande. Eu sei assim, cara, isso aqui é um feedback. Provavelmente eu estou dormindo duro na cama, eu não estou relaxando. Provavelmente não é a cabeça que fez as costas doer, é o efeito talvez do nervosismo, de eu ficar mais tenso e tudo mais. Na verdade é a cabeça dando sinais pro teu corpo, falando assim, go, acorda pra vida. Relaxa. Aí. A cabeça começa a dar sinais pro corpo para falar, pega mais leve. Quando a gente não sabe fazer essa leitura, aí dá um infarto, por exemplo. Daí dá um infarto, ou você ia começar a tomar Dorflex, que tentando minimizar aquela causa, né, e não a essência. Eu começo a ter bastante dor de cabeça, meu olho começa a arder, aí eu já sei. O mercado financeiro, uma das atividades no mercado financeiro é fazer trading, e tem a categoria do day trader, que é o cara que está todo dia, e mesmo o cara que não seja day trader, muitas pessoas que estão no mercado estão todo dia tomando decisões ali de tomar risco, de não tomar risco, de reduzir risco e tal. Isso faz parte da estrutura de mercado. E é uma decisão estressante. Não, né? Só para as pessoas físicas, mas também para quem trabalha dentro de banco institucional e tudo mais. E eu vejo que hoje o remédio da moda da Faria Lima é o Venvance. Não é só da Faria Lima, não. Não? Não. Na área dos esportes também tem? Rola? Não por causa daí do doping. Tá. Mas na área do digital, no geral, é o remédio é o elixir, né, da moda. Eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Porque eu acho que deve ser igual o cara que, sei lá. Eu acho que é como se você tá colocando, que nem um motor de um carro. Na minha cabeça, assim, o motor de um carro, você coloca um nitro. Sabe o que é nitro? Já assistiu Velozes e Furiosos? Já, pô. É o tubo de nós, né? Nitro óxido, sei lá o quê. Se você faz toda hora aquilo no motor, o motor pula o cabeçote do motor. Você explode o motor. Né? Então tem um efeito de usa um pouco, deixa o motor dar uma acalmada. Para mim aquilo vai dar uma bugada na galera. Eu vou brincar, porque você falou da nitro, mas eu vou fazer uma correlação um pouquinho melhor ou pior. Tá? A nitro, se você usar, mas a hora que você tirar, o teu motor tá bonitinho. Ele não vai estar, lógico. Até porque você não vai ter aquela nitro contínua. Exato. Agora vamos então brincar numa linguagem que todo mundo vai entender. Tá? Imagine você tomar um Viagra todo dia. Aí lascou, né? Aí lascou. Eu curto analogias que as pessoas bugam. Porque quando a gente traz analogia que a pessoa começa a associar e dá uma solução, ferrou. Traz analogia que o cara olha igual que vocês ficam olhando pra mim aqui. Peraí, como assim? Toma um Viagra durante 10 dias. Eu quero que você tome todo dia.
Quando você parar, você não vai funcionar. Como assim? Você não vai funcionar. Estou te afirmando. Sozinho. Sozinho, com a ausência do Viagra. Então, bora arriscar? Não, Bruno, para aí. Mas isso aí é uma dependência química ou cabeça? Então, é psicológica. Na verdade, é os dois. Tá? Porque no primeiro momento você usa isso como um gatilho. Estou usando o Vivance, Ritalina, qualquer coisa do tipo, porque assim, porque eu preciso ter foco, não sei o quê. Não que é de uma maneira errônea, tá? Que você não está medicamentado por um médico, psiquiatra, endócrino, enfim. Você está tomando de qualquer maneira. Daí você vai, tô bem. Mas seu cérebro já está avisando, tomei aquilo e estou bem. Olha como tem o efeito placebo no primeiro momento. Sim. Só que o seu organismo, aquilo é uma droga. Ele vai deixar de produzir várias outras coisas. Porque você está dando para o seu organismo de graça aquilo. Pô, para aí, meu. Ele vai começar a produzir outras situações. Outras coisas, falando, pô, tá bonitinho isso. Quando você parar, o teu organismo falou, cadê? Daí você entra naquela bad que o pessoal fala muito forte. Daí ele vem performando. Acredita que ele performa 1, 2, 3, 4 dias e entra na bad mais 3. Fala, faz a conta, vai. Funcionou? Na média ficou Na uma média merda. você tá pior do que pior até, Sim. porque para você voltar, então além do que entre uma outros grande remédios, ressaca, né? sim, e entre outros remédios ela também cria impotência, né? Isso eu deixo bem claro. Só que as pessoas não gostam. O brasileiro adora ler bula ou se pesquisar no Google, mas hoje eles pesquisam só o que convém, né? A parte que não convém deixa isso de lado. Eu tomei, eu esqueci o nome do... Qual foi aquele que eu tomei em abril? Eu tenho um endócrino que me trata e sempre faço check-up com ele. Ele falou, você quer... Eu falei, pô, me dá algum remédio para emagrecer além do que eu tinha testado. Aí ele me deu aquele, eu esqueci o nome, que é o Plant, que é tarja preta, roxa. E ele falou, cara, eu se fosse você eu não tomava. Eu vou te dar, você pode testar, mas eu se fosse você eu não tomava. Eu falei, por quê? Porque ele mexe muito com a cabeça. Tem pessoas que têm até... tem até tentativa de suicídio em casos extremos. Mexe muito com a cabeça, porque ele mexe com tudo o que gera fome, ele mexe aqui, mexe no meio da cuca. E aí eu falei, não, vou tentar. E é muito louco, porque eu tenho meu terapeuta e foi no meio de uma bagunça que não... Olhando para trás, eu falo assim, não é algo que eu não gerenciaria hoje. Não mesmo. Não era algo óbvio. Minha esposa fez cirurgia, estava numa situação mais delicada. Teve algumas coisas a mais no meio, mas sabe quando tem uma tempestade perfeita? E eu entrei no que meu terapeuta achou que era um burnout. Tanto que eu tirei alguns dias do trabalho, foi minhas primeiras férias em 15 anos. Forçada, de 3 dias. Era para ser uma semana, mas não consegui. Tive que voltar antes. Mas aí eu sou, talvez, workaholic, provavelmente. E a gente queria falar com você sobre isso também. Aí eu parei, depois voltou. Eu tenho muito medo de tomar qualquer coisa que mexa com a minha cabeça. Não precisa ter esse medo, até porque o remédio, quando bem administrado, de novo, psicólogo não prescreve, tá? Mas o remédio, quando bem prescrito por um profissional, ele não vai te fazer mal. Isso também é crença limitante. Aonde está o erro? Automedicação. Tanto que o meu médico falou, eu não tomaria. Você quer testar, você tem esse risco. Se você vê que mudar o seu comportamento, que ele falou com a minha esposa, ele falou, se ele mudar, ficar agressivo... Eu comecei a chorar vendo propaganda com criança. Eu falei, tá errado, alguma coisa tá errada comigo. Não, e eu mesmo falava assim, alguma coisa tá errada comigo. Eu tô fora do ar, tô fora do prumo. Aí eu parei o remédio, mas é importante ter um médico. Sim. Porque ele me avisou e falou, cara, pode acontecer isso, se acontecer, você para na hora. Né? Porque, cara, esse é o tipo de remédio que você compra no mercado negro, o pessoal comprava para emagrecer. Entendeu? É que nem o Venvance também. Os caras compram no mercado negro. Venvance pode ter TDAH, não é? Déficit de atenção. Quer dizer, a pessoa já tem um déficit, algum desequilíbrio químico, aquilo ajuda no desequilíbrio químico. Sim, é um remédio fortíssimo que você, inclusive, você não tira de uma hora para outra, você tem que fazer desmame. O pessoal toma como aspirina, é como se fosse o que você falou, né? É o nitro. Deixa eu apertar o botão aqui. Só que ele não está medindo essas consequências. E elas vêm. Porque normalmente o pessoal toma o quê? O pessoal que eu pego dos 16 aos 20 e poucos anos, a maioria. Né? É na fase que você está em construção de um monte de coisa ainda. Cara, você tem uma energia da porra. Por que você precisa tomar essa caceta, mano? E você tem outras questões, outras técnicas que você pode trazer antes disso. Várias Sim. que dá para você fazer. Por isso eu queria falar de performance. Legal, é bom focar. Acho que tem bastante dúvida aí. Performance. O que é performance? De uma maneira simples, é você fazer algo que as outras pessoas fazem num curto tempo com melhor êxito. Mais bem feito, mais rápido.
eficiência mesmo, né? Mais eficiência. Na essência. Quando a gente fala de performance, então performance não tem a ver com quantidade. Não, nada a ver. Um cara trabalha 16 horas por dia, não significa absolutamente nada que ele tenha performance. Talvez seja um sinal oposto, talvez? Eu aprendi que quando a pessoa faz, por exemplo, falando de empresas, a pessoa que faz muita hora extra, a primeira questão, quando eu sou contratado pela empresa, eu falo assim, levanta o que ela está fazendo. Uma. Ou ela não está apta, falta um treinamento, alguma coisa, ou ela está estressada, bugou. Por que ela está pedindo tanta hora extra? Tem alguma coisa errada. Então, antigamente, isso era vinha como uma filosofia, vou fazer hora extra para ganhar dinheiro. Hoje isso é muito mal visto. No mundo das startups, e nós somos uma, as startups elas têm uma filosofia de tem que ter um capital, a gente quer construir algo muito grande, com muito pouco dinheiro no começo. Então, geralmente, eu vejo que as pessoas fazem mais do que uma atribuição de uma empresa comum. Elas trabalham mais porque elas estão cobrindo 2 pessoas em vez de uma. Até onde é um limite saudável nisso para um profissional? Se você colocar um prazo, é maravilhoso. Durante um projeto, um projeto, 30, 40, 60 dias, cara, eu vou me destruir, mas depois eu volto para uma certa normalidade. Eu volto para minha normalidade, deixando claro. Então você desenha aquilo, visualiza aquilo, não é mental, tá? É projeto mesmo, papel. Tipo um Trello da vida, uma agenda. Ótimo. Eu sou o cara que mais incentivo. Agora, você virar aquele workaholic, vou trabalhar 18 horas, não virei madrugada, não que você goste de trabalhar madrugada, mas em prol de negócio, acúmulo de funções, cara, você não está performando. Você precisa tomar muito cuidado. Eu tenho uma empresa, pode falar? Pode falar o que você quiser. Tem uma empresa, a OMI. A OMI é uma referência para mim gigantesca, do Lombardo Marcelo. Ele criou exatamente, ela hoje já é mais que uma startup, que vocês devem conhecer, e eu acompanho o Marcelo, sou padrinho do filho dele, vamos deixar bem claro. Então eu conheço ele desde pequeno. A estrutura hoje que ele tem, ele já não deixa mais fazer isso na empresa. Porque ele sabe que num futuro muito próximo não é saudável. Quando você vai fazer uma rodada de investimento, quando você vai fazer série 1, 2, AB, todas as coisas que vocês amam da vida, eu fujo delas, eu só convivo porque eu atendo a maioria das pessoas, eu falo, cara, o investidor quando ele chega, ele não está preocupado com o tamanho, com não sei o quê, ele está preocupado com como você está fazendo seus processos. Sim. Ele é utópico e o pessoal tem uma falsa sensação, não, porque ele tem que chegar, a empresa tem que estar linda, bombando de gente, todo mundo... Não. Isso muitas vezes mostra uma desorganização. E daí o cara fala, mas por que aquela empresa conseguiu um investimento e a gente aqui não conseguiu? Para e vê teu processo. Olha que louco. Tem uma empresa lá em Alfa, pequenininha, conseguiu um valor absurdo agora. Um dos donos, inclusive, não está nem aqui, está na Europa agora. Falou, Bruno, vem para cá, cara, preciso de você 6 meses. Eu falei, eu não sou remédio, velho, não dá para te dar prazo de validade. Daí ele já, quanto tempo você precisa? Eu falei assim, não, eu não, quanto tempo você precisa? Eu vou fazer o que a gente precisa, depende de como você vai acompanhar. Em curtíssimo prazo, fora todas as estatísticas, ele conseguiu 2 investimentos gigantescos. Melhorando a performance? Melhorando a performance. O que você acredita ser uma rotina boa de performance? Eu sei que é difícil porque varia bastante de pessoa para pessoa. Me dá um exemplo de exatamente qual trabalho, porque exatamente vai de trabalho. Vou falar um cara. Pode ser a área de vocês. Uma área de marketing digital, por exemplo, que é uma área que a galera hoje vira à noite, dia e noite, não tem hora. Como é que funciona? Acho que a nossa área, que tem área de TI, que tem área de produção, que tem área de mídia, é meio louco muitas vezes, porque os horários são toscos, às vezes a gente tem live à noite, às vezes tem evento de fim de semana. Como funciona a rotina de uma empresa que não tem processos tão fixos, que as coisas são muito mais dinâmicas? Tá, não é porque a empresa ela não tem esses processos mais fixos, né? E ela é dinâmica, mas que você não pode se programar. Existe a autoprogramação, né? Tudo é o auto. Primeiro é você e depois a consequência. Se você não estiver bem, a tua empresa não vai estar bem. Então, porque a minha empresa não tem nada, é tudo conforme vai caindo. Peraí, tá errado. Desculpa. Não tem como você se projetar. Como que você vai projetar 2, 3 anos nessa brincadeira? Sim. Num primeiro momento, beleza. Pô, gente, todo mundo vai fazer tudo aqui. Lavar, enxugar a louça, arrumar microfone. Pô, estamos começando. Depois, é uma questão de custo hora.
entendeu? E ver como a pessoa performa naquele momento. Então, assim, o que é essa questão da rotina? Primeiro, é você conhecer em que horário mais você performa. Cronobiotipo, cronologia. Qual é o teu melhor horário? Esse. Então, nesse é o meu melhor horário de performance. Tudo que for mais difícil eu jogo nesse horário. E se você depende de outras pessoas? Você vai fazer um alinhamento de expectativas, pelo menos. Tipo, cara, eu não funciono à tarde. Porque para um cara de TI, que é um programador, é ótimo. O cara tem um cronobiotipo noturno, é um cara notívago, é um cara vespertino. O cara tem um job ali, que ele tem que fazer sozinho, vai que vai. E aí ele deixa tudo para fazer. Que é a minha área, é a área que eu venho. Mas alguém, por exemplo, que tem mais uma coisa estratégica, que depende de outras pessoas na empresa, para alinhar ideias e tudo mais, essas pessoas têm que meio que se achar, né, em algum ponto central, onde todo mundo esteja mais ou menos em alta performance. Exatamente, né? Você vai pegar aquele símbolo do Lindau, que o pessoal faz vários ciclos, né? Faz onde todos os elos se juntam. Num pedacinho desse tamanho, não importa, é ali que você vai restartar tudo. Uma coisa que foi um desafio para nós foi muitas das pessoas que trabalham conosco foram seguidores, fãs que admiravam o nosso trabalho e que a gente foi trazendo para dentro, obviamente nesse modelo startup, bootstrap bem, sabe, bem na veia mesmo, salário pequeno, e vamos trabalhar o que tiver que fazer, o que tem que ser feito. A gente fala muito de fazer o que tem que ser feito, e a gente foi vendo que as pessoas foram se encaixando em alguma função que elas mais, eu digo que talvez gostavam, porque eu já percebi uma coisa assim, por experiência, e eu falo isso muito com a galera da nossa mentoria, de que, cara, não adianta você querer ser médico porque falaram lá no seu bairro que médico que mais ganha. Eu acredito que você não tem tesão naquilo que você faz, meu. Não vai. Você não vai performar, você não vai... Você começa a procrastinar tudo. Cara, aquilo é chato. Eu já tive experiências em outras empresas que eu trabalhei. Pô, esse cara era um cara ótimo, um cara que se relaciona bem com todo mundo. Esse cara vai virar um gerente. Virou um gerente e estragou o cara. É isso aí. Fudeu o cara. Porque o cara era bom na atividade. Ele não é bom cuidando de task, de tarefa para um, de tarefa para outro. Esse encontrar a pessoa dentro de uma empresa, isso é uma habilidade que um gestor tem que criar, né? Geralmente não onde que o cara cria isso, habilidades humanas, precisa de alguém como você, por exemplo, para ajudar a identificar esse tipo de coisa. Facilita bastante, né? Mas a questão do treino também ajuda, né? Tem habilidades muitas vezes que você não tem, mas treinando você vai adquirir de boa. Não tão bem como alguém que tem aquele que a gente fala dom, né? Mas eu falo que o dom é passinho para falar que ele tem mais facilidade inicial, porque depois, se ele não treinar, não adianta ter dom. É uma habilidade, é uma habilidade inicial, mas que a pessoa tem que fomentar. Exatamente. Então, assim, treino. Com treino você executa praticamente qualquer coisa. A constância, a consistência ali vale muito mais do que o talento inicial, né? Sim, só que quando a gente fala de constância e consistência, a gente está coligando a tempo. E hoje a ansiedade mata isso. Você é um cara mais vespertino, ou Bruno? Eu sou um cara da noite mesmo. Noite mesmo? Noite mesmo. Eu, quando tenho que atender de madrugada a gente de fora, eu piro, e feliz. Depois, na verdade, das 6, pra mim é lindo. Quer me matar, fala pra mim fazer qualquer coisa. 8. Entre 8 é madrugada pra mim. Eu não levanto nem pra ir no banheiro. Se eu pudesse, eu tinha aqueles papagaios pra ficar lá na cama pra nem levantar. Meu dia começa geralmente 9h30. Então o alarme toca que horas? 9 horas. É horário bom, né? 9, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Só que eu tenho uma regra que eu faço uma engenharia reversa. A minha base é 9, 9h30. Mas eu durmo 8h30. Isso é um outro detalhe. As pessoas confundem o horário de acordar com quanto tempo você dorme. O que importa é quanto tempo você dorme. Aquela questão, tenho que acordar todo dia, mesmo horário e tudo mais? Sim, isso faz parte de uma rotina. Mas melhor do que isso é você saber que você tem que dormir tantas horas para você performar realmente. Isso é individual? Quantas horas cada um tem que dormir? Sim, mas existe um mínimo. Né? Normalmente quem é mais novo, com 7 horas de sono está maravilhoso. Daí, como ele já sabe isso, ele já passa para 5, 6 e erra. Existe um mínimo de 7, um máximo de 8h30. Eu já estou nos 8, 8h30. Mas mais do que 8h30, você também começa a perder tudo que você recuperou no sono. O sono, ele regenera. Interessante isso. Atleta, só continuar, o atleta, por exemplo, quando ele tem treino de manhã, pós-almoço, você coloca ele para dormir. Siestinha. Mais, porque a siesta você vai ter um sono aí de 25 minutos, que é o ideal, no máximo meia hora. O atleta dorme no mínimo 45 minutos, uma hora.
Dormir. Dormir. Então, para dormir 1 hora, tem que ficar 1h30 na cama ali, entre pegar no sono, 1 hora e pouquinho. Mais ou menos. Daí você vai trazer mais técnicas, você vai melhorando isso. Mas é essa a base. Daí já é um sono regenerativo. Atleta, músculo, corpo, não somente. Eu tento fazer quase todo dia, porque eu tenho alunos à noite. Então eu dou aula 9 da noite, a gente tem que fazer alguns estudos 9, 10 da noite. Então eu tento, antes de jantar, deitar 1 hora, 1h30. E se não fosse isso, 11 da noite o meu cérebro já está frito. Mas que hora você acorda? Depende do dia, entre 7h30 em média. Por isso que acaba fazendo isso. Você acorda às 7h30, vai dormir meia-noite, por exemplo, você já está com 7 horas. Com essa 1 hora você já fez 8. Não é a mesma qualidade de sono, mas você fez um efeito compensatório. Mas o mundo ideal seria você, de repente, não acordar às 7, acordar às 8 desses dias que você teria isso, e você vai ajustando. Então, essa 1 hora, 1h30 de um descanso no meio do dia, dá para contar como uma carguinha rápida de celular? Sim, o power nap. Ele ajuda, então, a regenerar alguma coisa, dependendo do tempo. Eu tenho a impressão que, pra mim, assim, quando eu durmo à tarde, eu fico destruído, assim. Não acordo legal. Acordo com dor de cabeça e tudo Então, mais. mas quanto tempo? Tipo, um sono vai de 1 hora. Não, então está errado. É diferente dessa situação aqui, que ele dormiu 1 hora, não é porque ele vai ter um desgaste na sequência de uma aula, de uma mentoria, de alguma coisa que está fazendo. Quando a gente faz esse sono da tarde, dele aí já não tem compensatório. Daí é melhor você fazer o power nap correto, que acabou de almoçar, separa por 35 minutos. Entendi. Por quê? É aquilo que a gente fala. Eu sou muito contra as pessoas que querem fazer reunião almoçando, mostrar que é produtivo. Não, isso não é produtivo. Você não se respeita. Não respeita a sua comida também. Por quê? É legal sempre o porquê, gente. Tua taxa de oxidação cerebral baixa, vai para o aparelho digestivo para compensar. Você está performando já 1/3 do que você performaria. Você tem 3 vezes mais desgaste e você vai ficar 3 vezes mais cansado. Nossa, é tão simples. Por que as pessoas têm dificuldade de entender isso? A pessoa deveria comer sem nenhuma interação externa? Hoje em dia é muito difícil, mas esse é o legal. Eu curto fazer isso. Eu fiz terapia focada em dieta e a minha terapeuta falava: você deveria sentar, comer e apreciar o que você está comendo. Olhar a comida. Isso mesmo. Porque você vai comer menos naturalmente, só fazendo isso, do que você engolir vendo. Não precisa nem engolir. Pega e põe uma musiquinha, ou põe o celular tocando alguma coisa. Você vai comer sem saber o que você comeu. Se eu perguntar minutos depois, o que você comeu? Rápido assim, mas fala rápido, sem você pensar muito. Se você dá alguma notícia, você vai lembrar o que você viu, mas não o que você comeu. Por isso que hoje a gente tem uma briga muito grande com pais que, meu filho é chato, meu filho não quer comer, não sei o que, taca aqueles laptop de 70 polegadas na frente e o moleque tá... Criança não sabe o que ela tá comendo, gente. Ainda mais isso, depois você cria um monstrinho, culpa da criança. Não, culpa do pai. Culpa do pai. Mas ele é difícil de comer. Ensina, treina. As minhas filhas aprenderam a comer salada sem nada, sem sal, sem azeite, sem vinagre. Na primeira vez viraram a cara, filha, é melhor, você vai sentir mais o gosto. Não sei o quê. Hoje ela chega, não quero nada. Nossa, você é estranha? Não, na verdade ela tá no mundo dela. Mas também se precisar comer, vai comer. Ela não tem aquela rigidez, não, mas isso é legal. Treino. É um treino, é interessante isso, porque essa questão de rotina, você falou de dormir uma quantidade de horas é mais importante do que necessariamente acordar numa hora fixa. Mas o que é uma rotina para alguém? A pessoa confunde muito rotina com agenda. Né? Eu gosto muito de agenda. A rotina é algo que você faz meio que espontâneo. Então, por exemplo, escovar dente. Se eu falar para você, escova o dente agora, você vai escovar. Se eu apagar a luz, você escova o dente? Escova. Pode, de repente, já está com pasta, tudo. Vamos facilitar. Só o ato de escovar. Se eu te colocar deitado, de ponta cabeça, tudo você vai escovar o dente. Isso você virou uma rotina. Você faz de olho fechado, automático. Né? É o que a gente treina no esporte muito. Por que o cara treina 1000 cestas? Isso seria um hábito? Negócio? Pode-se dizer que sim, mas está muito próximo. Agora, o que é uma agenda bem feita? Que as pessoas confundem as palavras. Agenda bem feita é aquela que você regra o que você precisa fazer no teu dia. Um dia antes, eu gosto de fazer minha agenda no domingo, olha que louco. Minha agenda inteira da semana eu monto no domingo e eu reviso todo dia à noite. Eu não me permito acordar para montar a agenda. E eu faço atendimentos, eu tenho gente que falta,
Eu tenho gente que teve problemas. Então você no domingo já sabe a tua semana inteira o que vai rolar. Domingo, quando dá 8 da noite, eu tenho um acordo com a minha assistente que a gente para geralmente, o que está fazendo, entre 8 e 9 horas. É legal combinar com a pessoa que te ajuda na tua agenda 8 da noite domingo, assim, você acha que Sim. é uma atividade seria legal, assim, de Nesse colocar momento a Entendi. Ana tá Muito numa 8. alegria que é coisa de louco. A Ana me Mas- ajuda com a agenda. Eu gostei, Ana. 8 da noite no domingo. Mas eu vou te falar que a Ana vai, no primeiro mês ela pode até te xingar, depois ela vai te agradecer eternamente. Porque você vai tirar no domingo, igual eu faço. Inclusive na minha contratação, quando eu queria uma assistente ou um assistente, a primeira vez eu falei assim, domingo, o que você faz? Nada. Tchau. Domingo. Daí uma falou assim, mas o que você precisa? Interessante. Né? Eu falei assim, olha, domingo eu monto minha agenda. Quanto tempo? Eu falei, eu não levo mais do que 15 minutos. E geralmente eu faço das 8 até o horário, telefone, qualquer maneira, eu só gosto de ver a cara da pessoa, mas também se não der falando, tá de boa. Bora, vamos fazer. Faz online. Online. Algum Rapidinho. meetzinho, Zoom. E poupa um E- trabalhando durante a semana pro assistente ficar Gigantesco, lembrando um monte de Porque coisa, ela né? já fala, Bru, tem isso, faz isso, o que eu faço todo dia à noite? Eu só faço o check-up do que eu fiz durante o dia, versus se faltou alguma coisa, eu já falo, reprograma. Então, à noite eu levo mais 10 minutos cada noite. Ó, 10 minutos, gente. Agora, monta uma agenda de manhã. Eu duvido que você vai fazer em 10 minutos. Eu duvido mesmo. Ainda mais na segunda, que é o padrão. Vou acordar segunda-feira mais acordando, cedo. tomando um café Vou fazer ainda. a minha agenda da semana. Não, velhinho, você acordou segunda-feira no horário que você se programou. No horário que você se programou, não no horário que você fala que você tem que acordar. Já sai executando. É verdade. Isso é verdade. Já sai executando. Para. Porque senão daí vem a questão, vem outras coisas. Procrastinação. Procrastinação é legal, tá? Só pra te avisar. Desde que ela não entre na tua rotina. Procrastinar é uma delícia. Tá gostosinho. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos comer um queijinho. Agora 5 minutos a gente continua. Ele te dá um gás. O que é procrastinação ruim? Vou deixar para depois, e o depois nunca chega, o depois ele não te traz nenhuma recompensa, ela entrou na tua rotina e você vira um eterno empurrador de coisas. Isso é péssimo. Agora, eu vou dormir mais 5 minutinhos, mas é pensado. Mas quando der 5, eu levanto. Eu levanto. É um acordo seu com você mesmo. Olha que coisa linda. Eu faço isso sempre quando eu acordo. Autorresponsabilidade. Você Eu está também. se testando. Entendeu? Hoje eu vou tomar um banho de 10 minutos. Beleza. Hoje vai ser de 3. Amanhã vai ser de meia hora. O pessoal que gosta de economizar água vai ficar bravo. Mas ok. Mas eu regrei. Eu moro em casa, só tenho mulher. Eu falo que o meu banheiro é meu aconchego, né? Então eu tranco, eu tenho televisão no banheiro, eu tenho som, eu tenho luz, eu tenho Alexa no banheiro, eu tenho tudo no meu banheiro. Tranquei lá e não saio. Então a agenda, a rotina, ela está mais ligada, então, a gente ter um plano e ter o comprometimento de executá-lo. Sim. Porque quem monta a tua agenda? Você tem a Ana, eu tenho a Camila, mas quem monta no todo? Não é você? No geral, sim, a grande parte E daí sou vem eu. a pergunta, então e por que você não segue essa porra? Quem disse que eu não sigo? Não, você é exceção. Não segue, Ela não disse segue, que ele não, não ela segue. falou que Ele não não sigo. segue. Ana, não tá filmando a Ana, né? Ela tá fazendo, não, olha lá. Ele Eu não. sei. Não, mas Ana, isso é eu uma sei. coisa muito interessante, porque por exemplo, essa semana, que é uma semana que a gente está gravando aqui, que tem um monte de eventos, eu já falei, Ana, vamos ter que cancelar isso e aquilo, porque lascou. Ou seja, eu já tenho uma sensação ruim. Por quê? Tem um monte de gente pedindo minha atenção e às vezes acontece aquilo, que aí é uma procrastinação que eu acho ruim. Vamos deixar pra semana que vem. Cara, o que eu tô te deixando pra semana que vem, eu não sei como é que eu vou cagar semana que vem. Por causa dessa semana. Vou te atrapalhar agora. Sério? Posso dar uma dica pra Ana, olhando pra Ana? Pode. Ana, toda vez que ele fala assim, vou colocar na semana que vem, você já pega e realoca isso rápido na semana que vem. Rápido, não dá muito tempo não. Quando ele olhar a agenda dele no domingo, daí faz esse teste, ele nunca mais vai ficar empurrando coisa pra semana que vem. Porque ele vai falar, semana que vem eu tenho coisa pra fazer. Você fala assim, não. Sabe por quê? Porque você não fez tudo que você se combinou na primeira. A gente vai se encontrar outras vezes, com certeza, mas eu gosto de apostar no sentido de que desafio, né? Não aposta de dinheiro. Desafiar é legal porque desde pequeno a gente é desafiado e a gente quer cumprir. Se você fizer isso por 21 dias, você muda todo esse seu hábito, essa sua rotina, mas são 21 dias. Porque primeira semana você vai ficar puto, você vai me xingar direto, pode xingar, já estou acostumado. Segunda semana você vai falar, tá fazendo mais sentido. Terceira semana você começa a ver o resultado. Na quarta, você não abre mais mão. Então, como é que seria o processo, só pra gente entender? Ter um planejamento, em algum momento no final de semana, para aquela semana. Sim.
chegou no fim da semana, tudo que falhou já enfiou na outra já. Sim, na verdade diariamente, né? Porque vai falhando. Você acabou a segunda-feira, o que eu fiz? Tudo, legal, check, ok. Pô, faltou tal coisa. No caso você tem assistente, o assistente vai falar assim, tá, encaixei nessa semana ainda ou na outra. Agora uma outra característica, falhou uma, falhou duas, tira da tua agenda. Ah, Bruno, mas isso é obrigação. Se era obrigação, você já deveria ter feito. Viu? Mas ela fica puta. Interessante isso, porque a dinâmica do dia a dia, especialmente de um empresário, de acontecer alguma coisa que você julga mais importante e você fazer esse julgamento e ter que realocar o seu plano, é muito ruim, porque realmente se tem uma coisa que está sendo desmarcada, a gente tem um assunto que já foi desmarcado 2 vezes, que isso me incomoda. Mas se te incomoda, vem a pergunta, e por que você não faz? Exato. Porque a gente se coloca em segundo plano constantemente. A gente tem essa questão de que assim, você não se prioriza. Não é nem o outro, tá? É você. Isso é treino, gente, que eu tô falando. Eu tô falando uma base de performance, pelo amor de Deus. Não é... Não. Eu até acho interessante porque uma coisa que o Edu, que conversa muito comigo, ele falou isso para mim até sobre essa questão de agenda. Ele falou uma coisa que liga muito com o que você está falando, Bruno, que é o seguinte: ele falou, pô, você não tem agenda para suas coisas pessoais. Você tem agenda no momento com as suas filhas? Eu falei, no fim de semana, Edu? Ele falou, cara, você dá importância pro seu trabalho, então no seu trabalho você põe na tua agenda, o resto você não põe. Então você não põe médico, você não põe um passeio no fim de semana, você não põe um momento do seu power nap, você não põe nada disso. Então, cara, se pra você o que é importante está na tua agenda, o que não tá na tua agenda não é importante, você não vai fazer porra nenhuma que não tá na tua agenda. Então hoje, por exemplo, eu tenho um jantar de aniversário do meu pai. Não tá na minha agenda. Se tivesse na minha agenda, e eu sei isso desde a semana passada, a Ana saberia. E toda empresa que tem acesso à minha agenda saberia e falar assim, meu, tá o horário, tchau, não dá para encaixar. Porque, na verdade, um trabalho numa empresa que funciona, pô, todo mundo tá sabendo mais ou menos os planos das pessoas. Sim. E, cara, ó, o Garuf tá com um espaço aqui. Vou encaixar alguma coisa aqui para ele fazer. Você não colocar que você tá ocupado. E às vezes você tá ocupado para quê? Cara, eu vou dormir. O que você vai fazer agora? Tá, eu vou dormir. Não, mas é pra você... Foda-se. Tô cansado. E às vezes eu faço isso. Falo, gente, tô fora. Daqui 2 horas eu volto. Duas coisas que você falou, muito importante. Primeiro, isso é base de posicionamento. Não ter medo do que o outro vai achar. Quem acha não tem certeza. Então, se você acha, fica o teu achismo, deixa eu executar o que eu tenho certeza. Então, é uma base muito legal que eu uso. Tá? Então, assim, agenda. Eu adoro quando as pessoas estão começando a terapia comigo e tudo mais, eu falo assim, cara, primeira semana eu ouço aqui, eu falo, manda a tua agenda, e acontece isso. 90% não coloca nada da família, não coloca nada pessoal, e é um baita workaholic legal. Daí eu falo, vamos começar a brincar? Que hora você pode fazer academia? Só às 8 da noite. É CSLT? Porque existe aquela questão, né, que eu quero independência financeira, geográfica, tudo. Não sou. Então por que às 8 da noite? Não, porque é o horário que dá. Não, tá errado, vamos fazer às 3 da tarde. Porque você trabalha às 10 quando precisa, né? Trabalho. Você trabalha às sábado quando precisa, trabalho. Então, academia agora. Se você quiser, pelo menos na minha gestão, vamos brincar assim, você tem a opção ou de manhã ou à tarde. Poxa, Bruno, não dá. Então, cara, continua aí, beleza, procura outro psicólogo, tamo junto. Você tem que ter aquele choque, aquela quebra. Aí daí a pessoa começa a dizer, agora a pessoa começa a fazer isso, ela não abre mais mão. Por quê? Tá lá na agenda dela. Bonitão, igual na tua. 3 da tarde, médico, academia, natação. Mas o que é um padrão? Vão pensar que eu não estou fazendo nada. Vão achar achismo, que eu sou o vagabundo. Cara, ninguém tem que achar nada. Ninguém sabe que você estressou, explodiu o dia inteiro, você foi para descopilar na tua natação e quando você voltar você vai ter mais tantas horas. E se você não estiver bem, exatamente, você não vai produzir bem. Então, essas crenças limitantes, hoje, eu quebro muito. Só que isso também leva um período de adaptação, que é outra questão. A pessoa quer fazer hoje para amanhã já está. Não, são no mínimo 21 dias. Quer entender o porquê de novo? Porque uma célula humana tem em média de 21 a 63, na verdade 63 dias para ela nascer, evoluir, morrer e tudo mais. Só que, mediante muitos estudos, anteciparam isso para 21 dias. 1/3 disso tem prol de ansiedade. Menos de 21 dias você não cria nenhum hábito. Tem, inclusive, no Poder do Hábito, esse ali no livro. É fantástico, eu precisava ler ele de novo. E rotina e agenda é muito teste, né? Ou não.
Porque é que nem eu tive... Em um determinado dia me deu a ideia de... Eu fui fazer academia durante a manhã, que a gente tá indo, eu e algumas pessoas aqui dentro. E aí a gente vai de manhã. Quando voltou, eu voltei e falei assim, mano, vou tirar um cochilo antes de comer e seguir o dia, né? Aí tirei um cochilo, voltei e, cara, naquele dia ali produzi muito melhor. Porque eu fico... Depois que se eu fizer treino e voltar pra trabalhar, eu comer alguma coisa e voltar pra trabalhar, eu fico destruído amanhã. E depois... eu já cresço depois que eu treino. E depois que eu tiro esse sono, quando eu volto já é outra coisa. Já muda completamente. Mas é aquilo que a gente falou, isso é muito de cada um. Então, entendendo o seu movimento, você tem que ter esse ato regenerativo, né? Pra você poder continuar. Já que não, tá de boa. Por isso que receita de bolo... Não funciona. Não funciona. Guru de internet, esquece, velho. Guru de internet dá a receitinha pronta e fala pra todo mundo segue. Por que ele faz isso? Porque ele mexe com massa. Ele acerta. E ele pega o que funciona pra maioria e pronto. Ele acerta. Aquele negócio, joga pro alto, que cair, quicou, é meu. Tá valendo. Não é assim. Por isso que, dentro, inclusive, da psicologia de alta performance, eu raramente faço algo em grupo. Eu dou muita aula em grupo, mas em grupo é uma outra pegada. Quando é individual, porque você é você, cada um é um. E você no digital hoje, qual que é a sua... Como que você foi pro digital aí? Dentro do esporte, eu acabei conhecendo algumas pessoas do digital, social media, as mulheres dos jogadores que eram blogueiras e tudo mais, e começou assim, cara, é legal o que você fala, né? Tem a ver, né? E daí eu falei assim, cara, no digital, a desgaste, como a gente já falou aqui, é o mesmo que no esporte. Só que Brasil, em todos os lugares, não tinha ninguém para te ensinar como atuar no digital. Daí eu fui procurar cursos, comecei a entrar em mentorias, palestras e tudo mais, e comecei a falar a língua do digital. Eu fui aprender o que era o trade, o day trade, fui aprender o que... E quando você aprende, e a pessoa chegava para mim para conversar, igual a gente estava falando agora, né, que eu falei do stop, você olhou assim, tipo, chega um pessoal e fala, cara, eu não sei o que é stopping. Eu tenho problema com o meu stopping na minha operação. Um padrão, me explica o que é isso. Acabou ali, para boa parte. Quando eu viro e falo assim, você faz trade, só me explica qual modelo você faz. Caramba, tô em casa. O Brunão manja. Não, eu não manjo. Se me pôr na frente do computador, eu vou saber fazer algumas leituras, porque de tanto que eu atendo gente. Mas eu não vou saber brincar. Brincar no sentido que vocês trabalham, eu, para mim é uma brincadeira. Não, mas só de entender, a pessoa já começa a se identificar. Daí eu falo, cara, tem que fazer isso. Então eu começo a ter uma receita para você, personalizada. E daí começou. Eu comecei a atender 1, 2, 3... Hoje eu atendo mais de 100 pessoas mês do digital, das mais diversas áreas. Né? Dá uma historinha muito... Ela é um pouquinho antiga, mas aconteceu, é verdade. Tem uma área do digital que chama tráfego, né? Uhum. De tráfego mídia local, paga. mídia paga e tudo tráfego, mais. Pessoal, não é tráfico, tá? Então, mas é exatamente isso. E eu tive uma pessoa que estava comigo cuidando de um tempo, e no meio disso o pai dela me ligou. Eu sei que você é o psicólogo do meu filho, mas assim, eu tô chamando a polícia porque eu sei que ele faz tráfico. Eu parei e falei, cara, onde eu me meti? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, peraí, não. Até onde eu sei, não. Mas deixa eu conversar com teu filho, até porque sabe se teu filho é teu filho, porque telefone é complicado, né? E daí eu fui, conversei e falei, meu pai ficou vindo atrás da porta, não entendeu nada. Pode explicar, Bruno. Daí eu fui falar, mas você entende? Não, porque o filho é que ele tem que fazer tráfego. Cara, teu filho faz tráfego de anúncios. Faz tráfego de trafegar, não de traficar. Exatamente. Mas ele associou que o filho estava ganhando dinheiro vendendo os baseado online. E o menino estava trabalhando pra caramba. E isso é real. E as pessoas se identificam. Então, assim, quando o pessoal faz o drop, que trabalham com infoprodutos, que trabalham com trade, trabalham com... Bruno, eu me senti na obrigação. Então, eu naveguei e navego muito por todas essas áreas. Acabei de vir de Belo Horizonte. Participei de 3 eventos em 3 dias. Totalmente diferentes. E é uma questão, no meu caso, muito orgânica. O pessoal fala, cara, vai lá, é igualzinho no futebol, vai lá porque o cara é bom. Vai lá porque o cara me deu resultado. Vai lá porque você está precisando. E daí vem uma questão também mais preventiva do que posterior, né? De você cuidar já o problema que a pessoa está. Então isso me identifiquei, adoro. Questão online, você tem o mundo inteiro. Sim. Inclusive a galera de madrugada, né? Galera de madrugada, tem gente de fora, isso é maravilhoso. Onde você, dentro da psicologia, né? Hoje tem a telemedicina, que também está indo para esse caminho muito forte.
Mas a psicologia é maravilhosa nesse aspecto. De mais difícil para você fazer a linguagem, no meu caso, que é comportamental. Porque aqui eu tô vendo, você tá agora mexendo no bigode, braço cruzado, aquela sensação de corpo. Na tela é um pouquinho mais difícil isso. Mas aí você vai criando outras técnicas para você ver como a pessoa está interagindo e bora desenvolver isso, que é o legal do dia a dia. Pô, muito legal. A gente tem que trazer o Bruno em alguns eventos nossos aqui, né? Para trocar ideia com a galera. É verdade, acho que vai ser bem, bem legal. Eu vou, inclusive, nesse momento... Pô, dá para conversar muito mais, né? Mas eu acho que depois tem que marcar outra conversa, porque eu tenho tanta pergunta. Vamos fazer um parte 2, garoto? O que você acha? Eu acho que tem que fazer um parte 2. A gente pode até fazer online, pode fazer... Eu quero combinar com você, Bruno, porque essa é uma área que me fascina bastante. Legal. A gente tem nossos alunos, as pessoas que aprendem com a gente a investir, a operar. E a gente tem todas as segundas-feiras com eles um encontro de empreendedorismo e negócios que eu falo muito mais. Eu sempre falo para tudo, eu falo assim, eu falo o que eu fiz. Eu só posso passar a minha experiência. Tanto que às vezes o pessoal fica puto que eu falo assim, eu sou de fato, no que eu faço, um coach. Né? E até uma pergunta que eu queria fazer para você para encerrar assim, para dar um corte bom depois para o pessoal colocar na internet. Você é chamado de coach? No Brasil, não. Você se acha um coach? Um treinador? Sim. Porque o coach no Brasil é diferente do que é um coach, né? Sim, sim. Qual que é essa diferença? Só pra gente... O coach é um treinador, é alguém que vai te guiar. Só que para te guiar, ele tem que ter no mínimo experiência. No que ele está te guiando. No Brasil, o cara faz uma formação de um final de semana e ele quer te guiar. O cara é coach de empresa, ele nunca teve empresa. O cara é coach de família, ele não é nem casado. Coach de criança e não tem filho. Para, gente. Só que a questão coach, o que rege o coach? A psicologia, se eu fizer uma cagada, vai ter denúncia no CRP, vai ter problema, vai ter não sei o quê, eu tenho sigilo. O coach, ele vira um amigo. Ele conversou com você, amanhã ele vai para não sei aonde, ele fala do teu negócio, ele fala... O cara é carismático, pronto. Aí o cara é um monte de gente fazendo merda. Exatamente, o cara é marqueteiro. Tem um monte de coach do esporte. Tá, mas que área você veio? Você nunca jogou nada? Peraí. Você ainda pega um cara que jogou, é um cara do esporte há muito tempo e virou um coach? Calei a boca. Ótimo. Tem caras muito bons e bem conhecidos nessa questão. Mas, infelizmente, a maioria não. E daí eu estudo... não sei quantos anos de faculdade, faço não sei quantas especializações, faço não sei o que, vou atualizando e o cara sai de um cursinho, sai motivando todo mundo, bola pra cima, 1, 2, 3, eu posso, consigo. E detalhe, ele incentiva muitas vezes quem você não pode incentivar, porque motivação não é para todo mundo. E daí o cara sai da motivação, volta para casa e fala, eu sou um bosta. Eu não consegui. E cadê esse coach para segurar? Acabou. Daí ele vem para um psicólogo, né? Daí ele vem para um psiquiatra, daí ele vem para outra área, daí você fala, calma, daí esse cara nunca mais. Eu tenho um episódio que me traumatizou. Eu trabalhei isso na minha terapia. Tomar banho gelado. Muitos coaches falavam, acorda, você tem que ter teu dia banho gelado para continuar ativado. Se lascar, o cara manda tomar banho gelado, manda tomar no rabo. Então, ótimo você fazer isso, perfeito. Daí eu tava abrindo uma palestra, 400 e poucas pessoas em Florianópolis. E eu falei, vou fazer uma loucura. Eu vou perguntar quem já teve AVC. Porque eu tenho certeza que alguém aqui já teve. Acidente cardiovascular. Pessoal, o dono do evento falou assim, você vai polemizar? Eu falei, vou. E se aposta comigo que vai ter gente? Ele falou, duvido. Agora que eu vou fazer. Daí no meio eu virei e falei assim, gente, pergunta, quem acredita na técnica de tomar banho gelado aqui? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou totalmente contra. Tem, inclusive, vários que vão tomar um banho gelado não tomam. Não tomam mesmo. Põe o banho quentinho lá na hora de fazer a internet, qualquer coisa. Tomar um banho quentinho é bom demais. E daí vai. E daí o que acontece? Tem pessoas que têm AVC. E não pode. E não. Tem o AVC porque não pode. Só que ele ouviu o coach falando que de manhã ele tem que tomar banho gelado porque o dia dele tem que começar ativado, porque se o dia já começa na desgraça, o resto tudo vem fácil. E daí ele vai, pá. E daí eu levantei esse questionamento. 4 pessoas na plateia. Eu já tive, uma pessoa inclusive teve paralisação facial de um lado. Cadê o cara que te falou isso? Ah, foi na internet. Ah, mas você processou, né? Não dá, né, Bru? Porque não é gravado, ou não sei o quê, coisa do tipo.
Gente, para. Cadê a responsabilidade? E eu não estou falando só em cima do coach, tá deixando isso bem claro. De qualquer profissional. Banho gelado, ele serve para atleta que precisa, para reter o músculo, o trabalho do músculo. Daí você põe o cara no gelo. Só por isso. Não é para ele pensar na vida, não. Mas tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento. O cara tem fez trocentos. E outra, quem falou que se você tomar um banho gelado e teu dia começar uma desgraça, ele vai ser bom o resto do dia? Vai continuar uma desgraça. Não, tanto que eu tenho um médico da família que ele fala: o banho não devia ser nem quente nem frio, ele deveria ser o mais perto da temperatura do teu corpo. Por quê? Se toma um banho muito quente, você tem gente que tá frio e vai tomar um banho pelando. Aí o cara sai suando, porque na verdade, se você toma, tem gente que toma o contrário, tem gente que toma banho frio porque tá calor. Então eu vou tomar um banho frio para me refrescar. Aí a pessoa sai do banho, transpira. Por quê? Porque o banho frio mudou, o corpo muda a temperatura. Ele começa a subir a temperatura, porque tá vindo frio por fora e começa a subir a temperatura. Para compensar. Então, eu também não gosto dessas receitas, acho que são uma merda. Entendeu? Mas, infelizmente, a massa compra. Porque daí vê o cara pulando, vê o cara fazendo, vê a empolgação, mas isso não funciona. Dentro da psicologia a gente sabe. O que é... Para fechar, você já viu algum filme de cadeia que o cara, para ser penalizado, ele toma um banho quentinho ou ele toma aqueles jatos de ducha gelada? Fala, é isso aí, tudo dá pra você fazer analogia boa. Gente, acorda pra vida. Tá certo. Acorda pra vida. Eu acho que passar experiências próprias, e eu acho que para ser um treinador, um coach, um cara que passa experiência, ele deveria ter pelo menos um caso de sucesso e um de fracasso na história. Porque o cara que só tem sucesso, às vezes, eu acho que o cara que teve aquela experiência mais, como você, já tive negócio, vendi meu negócio, infartei, fui para lá, fui para cá, tem muito mais bagagem mesmo não sendo psicólogo. Eu vejo muita gente que não tem, às vezes, a formação que dá uma técnica, que dá um embasamento técnico, que consegue passar muito mais coisa que muito Zé Ruela aí, que fica falando bonito na internet. Então, gosto muito de conversar com pessoas como você. Eu queria que a gente marcasse para fazer um outro papo com o Bruno, que eu acho que tem um monte mais de perguntas sobre performance, até trazer isso aqui aí, você convidar trazer também as dúvidas do pessoal aí, quem tiver aí no chat, coloca as dúvidas que vocês querem que a gente faça pro Bruno aí também. Acho que despertou interesse em todo mundo, pelo menos alguém surgiu alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários. É um assunto diferente e um assunto que as pessoas têm muito tabu. E quando você traz de uma maneira normal, que é o padrão, fica leve. Sim. Fica leve, isso que é gostoso. As pessoas entenderem e não ter medo de se posicionar. Eu faço terapia uma vez por semana. Outra questão, né? É legal, o coach que é bom coach, ele teria que ter o coach dele. A maioria não tem, né? Eu, como psicólogo, tenho. Pegaram um nome de um negócio em ordem e colocaram um monte de fanfarra, mas é o circo da internet e acaba acontecendo isso com algumas profissões. Mas eu vou fazer alguns convites, gente. Em primeiro lugar, está na descrição deste vídeo, tá, os contatos do Bruno, caso você queira conhecer mais o trabalho dele. Eu vou pedir para a produção colocar as redes site que ele tiver, para você conhecer mais o trabalho do Bruno, tá? E agora que a gente está encerrando, agora é a hora da dica que foi prometida no começo do programa. Lembra lá no começo desse nosso podcast que a gente pediu para você que tinha chegado lá deixar um like. Você que chegou depois, já deixa o like aí também. Sei que você vai voltar para assistir do começo. E é lógico, dentro do nosso compromisso, Gia, compromisso de transparência e feedback 100% total, tá? 100% você tem a transparência chance de não ter gostado. Não gostei, eu gosto da bom dia pro sol, eu sou desse jeito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você faz um hard dislike. O hard dislike, aliás, Gia, ele é uma técnica desconhecida pela grande massa. É porque foi fundada lá na Ásia, né? Na Ásia. Na Google da Tailândia. Eles criaram isso, espalhou no mundo inteiro. É verdade. E isso é um cheat code do YouTube para derreter canais. Então, como é que você faz? Não gostei. Hard dislike. Vamos lá, junto. Dislike. Você vai ali no botão. Dislike, dislike, like. Tem que ser rápido. Dislike, dislike, like. Fazendo esse cheat code, você joga um hard dislike. Tá? E se você se inscrever, você consegue ver o canal derretendo. É verdade. Quando o canal derreter, vai aparecer um pop-up assim, o canal Wolfcast derreteu e tudo mais. Acompanha ao vivo a Roma pegando fogo. Hard dislike, então. Dislike, dislike, like.
se inscreve. Se você gostou, obviamente, com certeza você gostou, você vai deixar seu like aí. E mais, tá? Você que sabe que tem sempre alguém na família lá que fica dando essas diquinhas de merda, tá? O que você faz? Pega este vídeo agora. Se você tá no celular, tem um botão compartilhar. Sabe aquelas dicas de merda? Aí é padrão, sabe aquele primo que não tem filho, que te diz como criar teu filho? Aquele outro que nunca... sempre alguém quer dar uma dica. Você fala o seguinte, ó. Aquele seu primo que toda hora tá se metendo em uma enrascada e aí ainda fala de alta produtividade. Exato. O cara só tá fazendo merda. Só faz merda, fica vendo Simpsons o dia inteiro e quer te ensinar a viver. Faz o seguinte com o cara. Você aperta o botão compartilhar. Aqui se você está no celular, tem o botão compartilhar, vai nos grupos, especialmente naquele grupo da família que tem a sua tia que manda aquele bom dia com ursinhos e corações. Sabe aquele bom dia que é um ursinho cheio de corações, que você tem um maravilhoso dia. Cara, me dá uma raiva, dá vontade de tomar no cu. Se não fosse grupo da família, fala, bom dia pra puta, o mais maravilhoso que eu vi até hoje era um galinho. Era um galinho servindo um café. Aí, ó. Um galo servindo um café. Bom dia. E o povo manda 6 horas da manhã. Na boa, 6 horas da manhã. Não me manda mensagem. Tá bom? Me manda mais tarde. Mais tarde vai estar tudo bem. Depois das 10 da manhã. 6 horas manda um Pix. Se for o Pix, ainda beleza. Tá valendo, tá bom? Então, ó, compartilhando nos grupos. É um papo super legal. Muitos insights legais. Quero falar mais sobre performance. Vou trazer o Bruno aqui mais uma vez para falar com a gente. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Valeu, Bruno. Gostei muito do papo mesmo. A gente se vê num próximo episódio, tá muito convidado, viu? Só falar a data, me programo, põe na minha agenda. Isso. Boa. Tem que falar antes do domingo, que aí no domingo ele já coloca na agenda. Mas a Ana sabe disso, ela tá ali para provar. Eu falei assim, ó, me passa a data certinho, eu coloco na minha agenda e te confirmo. Legal. Perfeito. Boa. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Agora pode pegar as ovelhinhas, pôr de volta. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.